Salve a todos os amigos do canal, eu espero que vocês estejam tendo uma boa noite e eu espero também que vocês estejam preparados para seguir comigo hoje no relato, porque é um pouco mais longo, mas também é um pouco mais pesado do que de costume. Exatamente por isso eu fiquei com medo de trazer esse relato hoje, ainda no reinício do canal, porque eu achei também que alguém podia denunciar por conteúdo impróprio, como já fizeram aí outras vezes, e acabaram derrubando o nosso canal antigo. Mas depois da sugestão de uma inscrita nossa aqui nos comentários, eu resolvi trazer, só que a partir de agora com essa placa de proibido para menores de 18. Então eu já alerto você que está me ouvindo aí, que talvez esse relato não seja para você, se você for uma pessoa que se emociona fácil. Então eu peço de coração que você simplesmente saia do relato, escolha outro para ouvir, em vez de denunciar o conteúdo e acabar prejudicando o canal nesse recomeço aqui, tá certo? Eu sou o Henrique, criador do Relatos Sobrenaturais Reais, e vamos lá, partir para ação sem mais enrolar. Boa noite, Henrique, e a todos vocês que acompanham o canal. Eu acredito que na quaresma de 2016 eu consegui escapar por sorte ou por milagre, do que mais tarde eu descobri que seria uma missa negra, que foi realizada pela família de um amigo meu. Por enquanto eu peço que ninguém me julgue ou fale mal de mim por pensar que eu estou errada ou que eu estou mentindo. Eu posso sim estar errada, mas eu garanto que isso não é mentira. Nunca teve mentira nessa história. Eu vou contar exatamente o que eu vivi e depois vocês podem tirar as próprias conclusões. Eu tive um acidente de carro na BR-277 sentido a Curitiba no ano de 2014. Minhas duas primas que estavam comigo no carro morreram. Nós íamos para uma balada noturna e nem chegamos lá. Ainda na ida, um caminhão de uma madeireira perdeu a direção e bateu de frente no nosso carro. Era eu quem estava dirigindo, e justamente por isso não fazia sentido eu ter sobrevivido. Eu deveria ter sido a primeira a morrer, mas no fim eu fui a única que sobrevivi. E a partir daí, tanto na minha família quanto nos meus amigos, começaram a me dizer que eu era um milagre vivo de Jesus. Em meados de 2015, eu conheci um rapaz na faculdade pela segunda vez. Foi alguém que virou um grande amigo meu. Segunda vez eu digo porque estudamos juntos no ensino médio e, por obra da vida, nos reencontramos nas salas da faculdade, aqui em Ponta Grossa. Parecíamos que sempre tínhamos sido os melhores amigos. Ao longo de todo esse tempo, ele frequentava minha casa, fez uma grande amizade com o meu irmão, com os meus pais e com todos os meus amigos e amigas mais íntimos. Nós passamos um período tão gostoso que ele dizia que me considerava a irmã mais nova dele, porque tínhamos apenas um ano de diferença. Depois daquele acidente em 2014, muita coisa tinha mudado para mim. A primeira coisa que mudou foi que eu perdi o gosto por essas festas que o pessoal da minha idade ia. Eu já não via mais graça nas baladas com aquele som alto, gente bêbada e com todo aquele caos noturno. Então não é segredo que eu fui ficando cada vez mais caseira. Eu tenho um círculo de amigos mais velhos até hoje. São todos casais. E eu, desde sempre, tinha sido a única solteira deles. Então a coisa que mais gostávamos de fazer durante o final de semana era selecionar a casa de um de nós e sempre um casal ficaria responsável pelo cardápio. Como eu era solteira e sempre preferia assim, apresentei esse meu amigo e todos eles amaram ele. Várias vezes até constrangiam a gente, dizendo que tínhamos muita compatibilidade e poderíamos ser o novo casal da turma. Mas com certeza isso nunca colou. Nem para mim e nem para ele. Nós literalmente éramos como se fôssemos irmãos de coração. Parecia que tinha se passado muito tempo desde que a gente tinha se reencontrado e tinha refeito essa amizade. Tanto que no final de 2015 eu tinha uma viagem com a família toda para o interior de São Paulo. E ele iria ficar sozinho na cidade com os pais dele, então para não deixar ele sozinho, até essas viagens ele acabou fazendo com a minha família e eu. Logo no início do ano, quando voltamos para casa, os pais deles já tinham alugado uma casa na praia, e não preciso nem dizer que eu fui junto. Fomos eu, ele, os pais dele e um irmão mais novo que ele tinha. Nós passamos 2 semanas no litoral e como foi gostoso, muito bom mesmo. Passamos a maioria das noites em casa, jogando general ou dominó, como a maioria das famílias fazem, aquele programa de praia, que quando a família se reúne é como se fosse obrigatório. A gente só não jogava em família à noite quando os pais dele tinham algum compromisso. O pai dele era advogado e a mãe dele trabalhava na prefeitura, então não pareciam ser o tipo de pessoas muito ricas, sabe? Parecia mais uma família de classe média alta, pelo pouco que eu entendia disso. Mas às vezes, quando saíam à noite, eu chegava a babar de tão chique e elegantes que o casal ficava.
Uma noite dessas, até mesmo alugaram um carro de luxo para ir, totalmente fora do mundo que eu conhecia, sabe? Foi aí que eu comecei a pensar que eles eram muito mais chiques e importantes do que eu pensava ou do que ele tinha me contado. E é claro que eu comecei a pensar sobre essas coisas. Como se vestiam, quando iam tarde, às vezes saíam para jantar depois da meia-noite com alguns amigos, e quando voltavam no outro dia ninguém falava nada, absolutamente nada. Até aquele dia. Durante o almoço eu tinha perguntado para ela como tinha sido a noite, aquela noite na qual eles saíram com aquele carro de luxo, porque eu nem tinha visto eles chegarem, então eu perguntei se tinha sido boa. Mas para minha surpresa, eu acho que eu não deveria ter perguntado. O que realmente foi estranho foi porque ninguém me respondeu. Os rapazes ouviram, mas continuaram conversando com o pai deles. Ela continuou mastigando e sorrindo para mim. Simplesmente ninguém deu um pio sobre o que eu tinha perguntado. E, gente, naquela hora eu não sabia nem como me sentir. Eu fiquei com muita vergonha. Foi a partir daí que eu comecei a reparar melhor na família inteira. Numa outra noite, durante um jogo de dominó, todo mundo estava rindo e brincando. Eu tinha me sentido estranha durante aquele almoço e comecei a reparar em outras coisas, mas ainda assim não tinha nada de errado, sabe? Então, ainda era uma família normal para mim, só que com alguns hábitos estranhos, diferentes da minha própria família, mas que com certeza também tinha lá seus hábitos estranhos. Naquela noite, durante os jogos, foi a primeira vez que a mãe deles perguntou para mim sobre o acidente que eu tive em 2014. Eu levei horas contando para eles os detalhes, e até mesmo ele, que era meu amigo e que já sabia de cada detalhe sobre isso, fazia questão de me perguntar de novo várias coisas, como se fosse para que todos os outros pudessem ouvir da minha própria boca. Mas esse era um assunto muito estranho para mim. Eu não tive nenhum ferimento grave ou uma complicação, mas no final das contas eu tinha perdido 2 primas que eram muito queridas, então eu não tinha hábito de pensar sobre essas coisas. E mesmo assim, eu contei tudo isso para eles. Até aquela noite, quase 2 anos depois, eu nunca tinha pensado tanto sobre aquilo, relembrando todos aqueles detalhes, e não apenas do acidente, mas eles também estavam muito curiosos a respeito do velório, sobre o enterro, sobre as coisas das pessoas, sobre quantas pessoas tinham, se éramos uma família muito grande, a roupa e a classe social da maioria das pessoas que foram ao velório e ao enterro, coisas meio absurdas demais para o meu gosto. Coisas que você não pergunta quando você sabe que magoa as outras pessoas. Então, quando chegamos nesse assunto, os detalhes do velório e do enterro, eu já estava me sentindo tão mal que eu não queria mais falar sobre isso, antes que eu começasse a chorar. Que tipo de pessoa gosta de ficar se lembrando e se perguntando sobre esse tipo de coisa? Vocês não acham? Pois dito e feito, eu não consegui acabar de falar e vi que já estava com a minha boca tremendo. Foi então que a mulher, a mãe dos meninos, me abraçou e disse no meu ouvido. Ela disse que eu era tão forte que eu tinha sido abençoada com tudo isso. Que Deus levava os fracos e presenteava os fortes com uma vida maravilhosa. Henrique de Deus. Ela disse que Deus levava os fracos. Eu não consegui falar mais nada depois disso, sabe? Eu só desatei a chorar. Eu nem pedi licença ou falei mais nada. Eu só fui pro quarto e eu queria morrer. Eu só tinha vontade de sumir naquele momento. E quando eu acordei no outro dia, eu já não sabia nem o que fazia com aquele sentimento. Se eu saía do quarto e fingia que não tinha acontecido nada, ou qual seria a minha outra opção. Até que eu simplesmente liguei o piloto automático e fui para a cozinha pegar uma xícara de café. Por uma bênção de Jesus, o casal não estava em casa naquela hora. Sinceramente foi um alívio, mas como a gente sabe que a alegria de pobre dura pouco, eles voltaram para o almoço na mais alta alegria que alguém podia ter, e lá estavam eles. Ali nos primeiros minutos foi difícil lidar com isso. Mas era como se eu já tivesse ficado profissional em fingir que estava tudo bem. E logo realmente estava, porque depois de alguns minutos, parece que o clima de ontem à noite já não tinha existido antes. Eles estavam super agradáveis e felizes, então logo eu também acabei deixando aquilo de lado. E assim seguiram mais uns dias, com aquele clima de férias, onde a gente bebe um pouco, faz festinhas, sai e aproveita. Ficou muito mais fácil esquecer o clima ruim, e graças a Deus foi assim por um tempo. Na última noite que passamos lá, eles fizeram um jantar para mais um casal da família. Era um dos tios dos meninos com a esposa dele, que era mais jovem. E foi muito legal. A mulher dele era um pouco mais velha do que eu, e nos damos muito bem, tanto que parecia que tínhamos passado as férias todas juntas. No meio da janta, a tia comentou com a família se tinham reservado o lugar para Páscoa, perguntando também se quem tinha ficado responsável pela carne, pela comida, pela bebida, e disse que o resto que tinha ficado por conta dela já estava tudo ok. Foi quando a mãe deles disse que o lugar já estava certinho,
que a comida e a bebida ela achava que tinha ficado a cargo do Antônio, um outro cunhado dela, mas que a carne esse ano seria com eles e que ela já tinha visto alguma coisa. Conforme a conversa passava, elas duas me perguntaram se eu comia peixe, porque na sexta-feira santa a família inteira comia só peixe e no sábado é que eles matariam a porca. Eu fiquei meio sem entender a situação totalmente aleatória para mim, mas disse que comia peixe sim. Só que por que ela tinha perguntado aquilo? A tia me disse que, como eu já era parte da família, nada mais normal que eu fosse com eles para a fazenda também passar a Páscoa. Disse que iríamos todos na quinta-feira santa já para aproveitar o feriado e emendar a festa toda. Eu olhei para a mãe dele sem entender nada, eu tinha achado meio estranho. E foi quando ela disse que sim, que eu iria junto e que ela não aceitaria um não como resposta, já que eu já era quase uma filha adotiva para ela depois desses 15 dias juntas. Eu, no pico da minha inocência, fiquei bem feliz de verdade. Sabe quando você nem pensa em nada, só que gosta da ideia e se empolga? Pois é, eu fiquei assim. Já tinha muito tempo que eu não me sentia assim, alegre ou empolgada para nada do tipo. Todas as festas da minha família tinham ficado simplesmente horríveis depois do acidente. Então, de fato, essa tinha sido a primeira vez que eu tinha sentido isso de novo em anos. E logo eu comecei a perguntar. Perguntei onde era a fazenda, se eu precisava levar alguma coisa, toda aquela ideia enérgica de jovem animado, mas não me falaram muito mais sobre isso. Acabou que mais perto da data eles iam me avisar certinho. Ali naquele jantar, eu já tinha apagado completamente a memória daquela noite em que eles tinham me perguntado sobre o acidente, sabe? Na minha cabeça, nem tinha tido aquilo. Acho que é aquela coisa de memória curta, de inocência que as crianças têm, sabem? Que esquecem facilmente da maldade dos outros e, na maioria das vezes, como no meu caso, infelizmente deve ter sido isso sim. Dali em diante, eu tinha sido ainda mais presente na família deles. Até que em fevereiro fizeram mais uma reunião de família para verificar se estava tudo certo para Páscoa e eu também fui convidada. Eu achei uma janta estranha, meio formal demais para o meu gosto, mas tudo bem, eu fui embora cedo devido às aulas durante a semana. E no outro dia, meu amigo veio me contar o que tinha sido falado lá. Aquelas coisas básicas de o que iria ter para comer, se iríamos levar alguma coisa para beber. Contou também que tinha uns primos que iam levar barraca e a gente também podia levar se quisesse. Falou também que todos os primos iam levar amigas de fora da família e nessa mesma hora eu perguntei se ele estava de sacanagem comigo. Se aquilo ia ser um programa de casal e ele estava de história para cima de mim, que se isso fosse verdade e eu só descobrisse quando chegasse lá, eu ia ficar muito brava. Era capaz de voltar embora de carona no meio da noite. Ele riu alto e disse que não, jamais. Claro que eu não levei isso a sério. Embora nunca ninguém tivesse falado, ou talvez nem pensado sobre isso, mas eu já tinha pensado que talvez nem de mulher ele gostasse. E por mim tudo bem. O mês passou, e a gente se viu um pouco menos naquele mês. Ele dizia sempre que durante a quaresma, a família dele não fazia quase nada, porque a mãe dele não deixava. Disse que ela era muito cabreira com essas coisas, e eu até falei que tinha achado estranho, pois eu nunca tinha ouvido ela falar alguma coisa sobre religião ou qualquer uma dessas coisas, sabe? Muito menos sobre quaresma ou jejum, mesmo depois da gente ter falado várias vezes sobre a Páscoa. Mas tudo bem, cada família com os seus costumes, como eu já disse antes. Chegando perto da semana em que a gente ia, eu, toda boba e empolgada, já comecei a arrumar as minhas coisas no final de semana antes. Lavei as roupas que ia levar, tirei roupas para o sol, para tirar o cheiro de guardado, já que sou alérgica. Segunda-feira passei no mercado comprar bebida para levar e umas besteiras, e até emprestei o jogo de uma tia para levar. Labirinto era o nome do jogo. Me lembro como se fosse hoje, de tão empolgada que eu tinha ficado. Fazia muito tempo que eu não me sentia uma jovem normal. Quando chegou na quarta-feira, o meu amigo me avisou que precisava levar uma roupa branca para usar na sexta-feira. Como eu achei que era brincadeira, eu só dei risada e disse que ia comprar mais umas oferendas então. A gente sempre brincava sobre essas coisas porque tínhamos uma amiga que fazia parte da Umbanda. Então eu não levei muito a sério. Mas ele reforçou. Disse que era sério, disse que era coisa da mãe dele, aquela esquisita. E que na sexta-feira todo mundo vestia branco e comia peixe. E que eles não discutiam mais, eles só faziam e pronto. Que assim evitava sermões e mais brigas. Eu achei um pouco estranho, mas eu não pensei muito sobre isso não. Fui logo separar uma calça e uma camiseta, mas eu não tinha blusa. Se fizesse um frio eu estava ferrada. Então eu passei a manhã inteira de quinta-feira correndo atrás disso, até que me obriguei a comprar uma porque ninguém tinha para me emprestar. Quando ele veio me pegar em casa, a primeira coisa que ele perguntou foi se eu tinha pego e separado a roupa branca para amanhã. Eu ri de novo, mas eu falei que sim.
Ainda brinquei falando que não sabia onde eu tinha amarrado meu burro, já que eu tinha saído de uma família esquisita para cair numa igual, talvez até pior. A gente riu, mas ficou por isso mesmo. E sem mais demora fomos rumo à fazenda, porque daria em torno de umas 3 horas de estrada e a gente queria chegar antes do anoitecer. Antes da gente pegar a estrada, eu lembrei de perguntar se ele tinha repelente ou SBP, aquele aerosol de matar pernilongo, sabe? Como ele não tinha, paramos num posto na saída da cidade e eu corri na lojinha para comprar isso. Quando eu voltei pro carro e abri o porta-luvas para guardar, tinha uma caixinha de luvas. Sabe aquelas luvas de latex que os dentistas usam, enfermeiras e tals? Pois é, mas gente, pensei que ali já era demais. Ter nojo de ir pro interior era uma coisa, mas levar até luva já era demais, né? Eu mandei ele se assumir e sair do armário que ninguém ia falar mais nada. Melhor do que viver fingindo. Claro que eu falei tudo isso na maior da brincadeira. A gente nunca teve papas na língua, sabe? Mas sobre esse assunto foi a primeira vez que eu tinha brincado desse jeito. E por algum motivo eu vi que ele não gostou. Quando eu vi a cara que ele fez, eu abri um chocolate rápido e ofereci para ele, como se não tivesse falado nada, justamente para quebrar o clima, e graças a Deus isso resolveu. Então finalmente chegamos. Eu não vou contar o nome do lugar, porque é uma fazenda mais ou menos conhecida aqui na região do estado, e a gente sabe que ela é alugada para grandes eventos, então eu prefiro pensar que ela foi apenas alugada essa vez também. Mas mesmo que eu achasse que o dono também fizesse parte disso, no fundo eu acho que eu jamais teria coragem de dar nomes aos bois como dizem por aqui, pois criei até mesmo um e-mail falso para te enviar isso. E ainda assim, pensei em não enviar várias vezes, de tanto medo que sinto quando ainda penso nessas coisas. Quando a gente chegou, eu acho que estava todo mundo empolgado igual, pelo menos entre os jovens. Foi aquele clima de festa, sabe? Tinha gente descarregando o carro, uns arrumando as barracas, tinha gente até brigando por causa de quarto. E olha que nem eram quartos de verdade, eram apenas ranchinhos. Foi um sarro. Quando me perguntaram da primeira vez, eu já tinha dito logo de cara que eu não gostava de acampar. Então eu não queria ficar em barraca de jeito nenhum. E graças a Deus, foi decidido que os rapazes iam ficar nas barracas e as meninas iam dormir nos quartos, um daqueles 5 ranchos que tinham até ali. A fazenda era enorme, ela era alugada para alguns rodeios e festas da região, então ficava perto de uma cidadezinha rural. A cidadezinha era bem pequena, mas graças a Deus tinha alguma coisa perto para alguma necessidade. E pela minha conta, a fazenda ficava a mais ou menos 5 quilômetros desse pequeno centro da cidade. Como ali era apenas os jovens, a gente pegou um ranchinho mais afastado. Pegamos um tonel de plástico que devia servir de água para os cavalos, colocamos ali latinhas de cerveja, garrafas de vinho, garrafas de refrigerante e depois cobrimos de gelo. Assim, a festa daquela primeira noite estava fechada. Conforme foi caindo a boca da noite, a gente improvisou um fogo no chão mesmo, tipo uma fogueirinha, uma coisa que aqui é muito normal. Você cava o chão de terra, depois faz o fogo dentro e ainda pode até apoiar o espeto da carne na própria terra. E pronto, a festa estava feita. Ficamos até umas horas bebendo e os meninos assando linguicinha e contando história. Sabe aquele clima perfeito com os primos para contar história de terror em volta de uma fogueira? Pois é, eu até queria, mas não foi bem isso não. Pelo contrário, as histórias deles eram só sobre baladas e viagens. Só que essas coisas nunca tinham sido muito a minha praia. Muito menos ainda depois do acidente de 2014. Como eu não estava muito entretida no assunto, nem beber muito eu bebi. Por algum motivo que eu não entendia, aquilo estava tudo um pouco diferente do que eu tinha imaginado até então. Talvez fosse só por causa dos papos dos meninos e todas as meninas quietas, só ouvindo, eu não sei. Mas eu pensei que aquilo iria ser mais legal, sabe? Tinha me desanimado um pouco. Quando já era perto da meia-noite e eles estavam meio passando dos limites da bebida, eu resolvi que eu ia deitar. Eu queria lavar o meu cabelo, ia entrar para tomar um banho e depois dormir. Mas parece que foi só eu falar isso e as outras 5 meninas disseram a mesma coisa. Pensei que pelo visto, elas também tinham ficado deslocadas por causa do assunto. Então a gente brincou sobre isso e fomos direto para dentro, tirando no par o ímpar para ver quem ia fazer fila e entrar no chuveiro primeiro. Quando entramos e tomamos banho, ficou aquela coisa de mulheres normal, uma secando o cabelo, outra passando o produto e essas coisas todas. E no fim, parecia que tínhamos nos entrosado muito mais entre as meninas aqui dentro do que com a turma lá de fora. Então, após a gente conversar sobre alguns assuntos, uma de nós acabou perguntando para a outra quem era irmão de quem ou primo de quem. Sabe aquela curiosidade de pelo menos saber quem é que estava ali? Então, só que foi nessa hora que rolou uma coisa muito estranha.
Nós éramos 6 amigas e todas as 6 éramos apenas convidadas da família. A família toda tinha ficado lá fora em volta do fogo. Tinham 11 primos, 2 primas e uma tia que era mais jovem. Tinha só 2 anos a mais do que a gente que estava aqui dentro. Digo a gente aqui dentro porque me refiro às meninas que tinham entrado comigo. Henrique, todas nós tínhamos a mesma idade. Gente, é sério isso. Só deu pra rir nessa hora. Tinha 6 meninas com a mesma idade, todas convidadas pela família, todas dormindo no mesmo alojamento e todas nós éramos loiras. Uma delas até brincou que se juntasse todas nós, ainda não dávamos uma morena, por causa daquela piadinha, da loira ser sempre a burra, sabe? A única diferença entre a gente é que cada uma de nós era de um canto. Éramos de uma cidade diferente ou de estados diferentes. Nós ficamos ali até altas horas da noite conversando, rindo e brincando, até que uma de nós disse que estava tão bom que queria mais uma cerveja. Ela ia ali fora pegar rapidinho e já voltava. Como era quase do lado do rancho, ela tinha voltado rapidinho mesmo, mas voltou sem nada. Disse que o pessoal já tinha ido dormir e, pelo visto, até as meninas, as 2 primas e a tia, tinham ido dormir em outro lugar também. Tinha ficado um clima estranho ali dentro. Eu mesma disse que como podia todo mundo ter vazado dali e a gente não ter escutado nada se a gente nem tinha bebido quase nada? Pois é, mas tudo bem. De algum modo, aquilo acabou esfriando o nosso assunto e tinha uma delas que tomava remédio para dormir. E logo se virou também, apagou a luz e assim foi, todas fomos dormir. Quando era pouco passado das 6 horas da manhã, o meu celular despertou. Eu tomo remédio para depressão desde o acidente e eu não podia faltar de jeito nenhum. Então isso acordou todas elas também. Umas reclamaram brincando, mas acabou que todo mundo levantou e aquelas que tinham bebido um pouco a mais já estavam dizendo que precisavam tomar um cafezinho preto urgente. Quando eu estava quase na porta saindo do rancho, uma delas perguntou se era pra gente vestir com a roupa branca desde já ou só depois. Foi só então que eu lembrei disso. Mas como nenhuma de nós sabia o porquê disso e não tinha ninguém da família por ali para explicar, dissemos que mal não ia fazer. Então eu voltei, troquei de roupa rapidinho e logo já saímos em busca de um café. A gente foi direto pro galpão do meio da fazenda, lá onde tinham os banheiros e a cozinha, além daquele espaço do palco que parecia ser um salão de dança. Mas quando a gente chegou lá foi um choque. A família toda deles, cerca de 60 pessoas, entre tios, tias e jovens, todo mundo estava de roupa vermelha. Uns de roupa mais formal, provavelmente quem tinha chego de viagem àquela hora da manhã, outros com camiseta, calça de moletom, mas absolutamente todo mundo tinha roupa vermelha. Até mesmo as crianças que tinham lá, que pela minha lembrança eram 2 nenês e 4 maiorzinhos, todos eles tinham roupa vermelha também. Quando a gente viu aquela cena, todas as meninas que estavam comigo congelaram, literalmente. A gente nem teve tempo de falar entre nós, mas eu acredito que todo mundo deve ter sentido algo parecido com o que eu senti. Foi um susto, depois uma raiva por terem feito isso com a gente, e depois uma surpresa, porque todos eles começaram a gritar, a bater palma, a rir alto, como se o aniversariante tivesse entrado no lugar de uma festa surpresa, sabe? Olha, eu fico pensando muito sobre isso às vezes, e eu ainda passo mal quando eu lembro dessa hora. Um pouco é por isso que eu não consigo escrever muitas vezes. Mas ok, eu vou prosseguir. Eu acredito que o choque das outras meninas foi igual, porque todo mundo congelou no lugar. Mas antes que desse tempo da gente reagir ou sequer se olhar, eles já tinham vindo encontrar a gente na entrada mesmo. Os mais jovens que estavam com a gente na noite anterior já estavam sentados em uma daquelas mesas lá no meio. Aquelas mesas largas e compridas que normalmente a gente encontra quando vai nessas festas populares de igreja. Nessa hora das palmas, todo mundo se levantou, e eles foram os primeiros a chegar até a gente. Quando o meu amigo, que eu não quero nem lembrar do nome, chegou do meu lado primeiro, ele me abraçou e ainda abraçado falou pra mim no ouvido como se fosse só um cochicho. Disse que eu não precisava ficar chateada e nem brava, porque aquilo era só um trote. Só passava por esse trote quem era aprovado para entrar na família por todo mundo que estava ali. Eu não sei se aquilo me deu um alívio ou se foi só uma troca de sentimentos, de choque para algo que eu não sabia o que era, porque ainda assim eu me sentia em uma espécie de desconforto. Ele até tentou me soltar depois disso, mas eu não conseguia soltar ele de jeito nenhum, porque eu precisava perguntar sobre aquilo. Alguma coisa tinha me deixado com medo, talvez porque estava todo mundo vestido de vermelho, eu realmente não sei. Foi a única vez na vida que eu tive um susto daquele. Então vocês me desculpem se ainda hoje eu não sei como explicar aquele baque que eu senti no meu coração. Então quando eu tentei perguntar para ele, eu vi que ele foi me soltando mais rápido ainda e já chegaram todo mundo em volta, quase uma multidão.
Eu tentei olhar em volta e as meninas comigo estavam pasmas igual eu. Foi assim pra todo mundo. Nessa hora eu tive certeza. A segunda pessoa a me abraçar foi a mãe dele. Ela me deu um abraço tão apertado, mas tão apertado, que eu fiquei até com vergonha de reclamar. E antes de me soltar, ela me puxou de novo perto do peito dela, encostando a minha cabeça como se fosse um cachorro sendo abraçado no colo. Pelo menos foi assim que eu me senti. E me disse bem assim, que eu era uma pessoa tão querida por eles e tão abençoada que eles queriam que eu dividisse essa bênção que eu tinha tido com todas as pessoas que estavam ali. Porque isso, segundo ela, não era nada mais do que a minha obrigação. Essa foi a segunda vez que ela tinha dito algo que me fez congelar. Gente do céu, o meu coração quase pulou do peito ali. E eu só consegui dizer pra ela assim, oi? Sabe quando você não entende a pergunta ou o que foi que a pessoa quis dizer? Foi o máximo que eu consegui fazer. E mesmo assim eu não tive uma resposta. Outra pessoa já foi me puxando pro lado e outra para outro abraço, e assim foi por mais um tempo. E quando finalmente essa tortura acabou, e digo tortura porque eu fui abraçada por cada uma daquelas pessoas. E como se isso não bastasse, todos eles passavam a mão na minha cabeça, como se estivessem me abençoando ou escovando o meu cabelo, uma coisa que realmente não dava para entender. E assim tinha sido com todas nós. Então, quando essa tortura tinha finalmente acabado, eu percebi que todas as pessoas que tinham vindo abraçar a gente já tinham voltado para os lugares deles. Eles estavam comendo como se nada tivesse acontecido e a gente nem estivesse ali. Só que o mais estranho ficou para depois disso. Quando chegamos no balcão, sentindo aquele cheirinho de café, só tinham canecas plásticas. Tinha chá preto dentro delas e do lado tinha uma fatia de pão sem nada em cima. E eu tive certeza que todos eles estavam tomando café. Por causa do cheiro, é claro. Eu tinha ficado cada vez mais arrasada. Por que pela manhã tinha todo mundo virado um fanático religioso só porque era sexta-feira santa, sendo que ninguém tinha falado sobre isso até uma noite atrás? Eu fiquei tão frustrada e tão chateada que me deu uma vontade de chorar que eu não tinha sentido até ali. E claro que eu não podia. Eu só podia engolir o choro mesmo e sentar para comer. Mas aí vem o segundo choque. Todos eles estavam sentados como se fossem turminhas, todos espremidos nos lugares, como se estivessem dizendo pra gente que nós não podíamos sentar ali com eles. Acredite, Henrique, eles deixaram uma mesa separada para nós 6 sentarmos ali sozinhas na frente deles. Como uma mesa daquelas em que os noivos sentam durante o jantar, sabem? Foi a sensação mais bizarra que eu já tive em toda a minha vida. Não tinham enfeites, não tinha toalha, não tinha nada demais. Para quem olhava, era só mais uma mesa comum daquelas de festas de igreja. Mas a gente éramos 6 meninas vestidas de branco, sentadas na frente de uma multidão que vestia apenas vermelho e comia em silêncio. Dá para acreditar nisso? Eu nunca tinha comido tão rápido na vida. Eu meti o pãozinho quase inteiro na boca e logo o chá para trás, empurrando aquilo, e fui levantando para sair. Eu não tinha nem chegado perto da porta e eu já tinha ouvido a menina do meu lado levantar e vir para fora também. Além do gosto daquele chá que era virado em ervas, ele estava literalmente amarrando a minha língua. Horrível. Assim que eu cruzei aquela porta, eu andei tão rápido que só faltei correr. Acho que eu já tinha andado cerca de uns 50 metros, talvez, quando eu escutei outra menina chamar o meu nome. Quando eu me virei para trás, já tinham outras 4 delas atrás de mim. E uma delas estava agachado, vomitando tudo o que tinha acabado de comer e provavelmente o que tinha comido na noite anterior também. Quando eu vi ela vomitando, eu simplesmente não aguentei mais. Sabe quando você quer chorar de ódio, mas tenta segurar a boca e ela começa a tremer? Pois é, foi isso mesmo. E não fui só eu. Acreditem ou não, todas nós estávamos chorando juntas. Algumas mais do que outras, umas só tremendo a boca, mas ninguém conseguiu mais segurar aquilo. Acho que todas nós estávamos a ponto de colapsar. Hoje, quando eu penso nessa hora, a gente sentia a pressão de uma energia que estava causando uma pressão emocional na gente, sabe? Embora eu não entendesse nada sobre isso naquela época e nem pensasse no que estava acontecendo dessa forma, tinha alguma coisa fazendo a gente se sentir assim. Um sentimento que nenhuma de nós conseguia explicar, mas pela forma como a gente reagia, estava todo mundo se sentindo igual. Antes que a gente pudesse sentar ou mesmo se recuperar e enxugar o rosto, a mãe do meu amigo veio lá de dentro. Ela andava bem rápido, meio correndinho, e veio direto abraçar a menina que estava vomitando. O silêncio era quase sobrenatural, ninguém mais abria a boca. Nem parecia que tinha mais alguém, além de nós 6 ali e a mãe do meu amigo. Quando ela chegou perto da gente, já veio abraçando 2 de nós e disse que se a gente não tinha gostado da recepção, que talvez a gente estivesse achando aquilo tudo muito estranho, mas era porque a gente era especial para eles. Nós éramos meninas abençoadas.
Mais uma vez ela tinha usado essa frase. Falou que tinham ali pessoas também que não eram da família, mas hoje, assim como nós, eram como se fossem, porque já tinham sido recebidos assim como todo mundo. Era realmente para a gente se sentir especial, porque logo a gente ia virar membros dessa família querida também. Virar membros de família? Como é que alguém vira membro de uma família assim, dessa forma, se sentindo mal, passando por essas coisas? Era a única coisa que eu conseguia pensar naquele momento. Mas eu não conseguia argumentar nada. Eu só desatei a chorar, sabe? E não foi pouco não. Quando ela me abraçou, eu só lembro dela dizer que não precisava mais ficar assim. Que se eu não tinha gostado da recepção, era para fingir que não tinha acontecido nada e que era pra gente voltar, sentar lá dentro com os meninos, que logo logo a gente já ia rezar. Rezar? Se o choque já era grande, agora então ele tinha ficado maior. Eu vomitei tudo que eu tinha no estômago também. Eu senti uma fraqueza tão grande que ela teve que me levar quase de arrasto para a cama do rancho de novo. Vocês acreditem ou não, aconteceu tudo assim. Eu sei que parece um pouco de história de novela, porque eu também pensaria isso, ainda mais agora, sabe? Olhando as coisas de longe e se alguém tivesse me contando isso. Mas enfim, todas as meninas de branco voltaram para dentro do rancho e estavam lá agora. Eu e mais uma deitadas, o resto sentada nas camas. Todo mundo tinha uma cara meio de velório, mas também acho que não era para menos, sabem? Nenhum daqueles nossos amigos, os que tinham convidado a gente para vir, tinham vindo até aqui. Eles literalmente tinham deixado a gente sozinhas. Uma delas, pelo jeito que sentava na cama, parecia que estava ali pensando em alguma coisa, viajando completamente longe. Até que não demorou e ela vomitou também. Antes do meio-dia, todas nós tínhamos vomitado tudo o que dava para vomitar. Foi impressionante. E ninguém dos meninos veio ver se a gente estava bem ou precisava de alguma coisa. Era meio-dia em ponto quando as duas meninas da família e aquela tia, que era mais nova, vieram chamar a gente para almoçar. Elas entraram como se fôssemos todas as melhores amigas. Elas sentaram nas camas, abraçando a gente, como se aquilo fosse uma enfermaria e elas estivessem tratando de pessoas doentes. Sabe quando você percebe que está sendo mimada? Foi exatamente isso. Quando eu pensava que não dava para me sentir pior, eu via que dava para ficar ainda mais desconfortável. Uma delas levantou para ir comer e fez sinal para que todas nós fôssemos juntas. Quando uma de nós levantou e tirou a camiseta, ela foi abrindo a bolsa, pegando outra camiseta, quando a tia das meninas disse que era para ela parar agora. Ninguém te avisou, por acaso, que na sexta-feira é dia de roupa branca, não, sua porca? Gente, caiu o chão de todo mundo. Acho que se um grilo gritasse lá fora, a gente ouvia também. Aquilo era a máscara caindo da cara dela ou era só mais uma brincadeira estranha da família? A gente não sabia nem no que pensar. A única coisa que eu sabia é que eu já estava com medo. Eu nem pensei mais, eu só pulei da cama e fiquei pronta para sair com elas. Elas não falaram mais nada, só virou as costas pra gente e saiu do rancho. Quando as duas meninas saíram atrás dela, disse que a gente tinha 5 minutos para se limpar e ir almoçar. Foi um silêncio absoluto de todo mundo nessa hora, até que uma delas começou a chorar agachada no chão mais uma vez. Mas a gente não teve nem tempo para conversar, porque percebeu que todo mundo se sentia igual. A gente já estava literalmente na beira de um desespero. E quando a gente chegou no salão do almoço, a gente viu que mais uma vez todo mundo já estava sentado comendo. Mas a primeira coisa que eu percebi, como se fosse por uma intuição ou instinto, porque foi antes mesmo de eu sentir o cheiro, eu vi que estava todo mundo comendo carne. Eu não sei o que era, mas era carne vermelha com certeza. Eu pensei comigo, ué, não era peixe? Mas quando nós chegamos no balcão, Henrique do céu, só tinha peixe assado e salada. Eu não sei se vocês que estão lendo isso hoje já se sentiram assim. Sabe quando te falta reação? Já não tinha mais nem o que falar, nem o que sentir. E hoje, lembrando disso, se ainda não desse medo ou tristeza, quem sabe eu até poderia rir. Eu digo rir porque quando eu penso às vezes chega a ser engraçado. Como é que a gente não conseguia reparar no que estava acontecendo de verdade, hein? É nessas horas que eu penso que quando alguém abala o psicológico da gente por dentro, como foi feito aquela vez, eu acredito que a gente meio que morre por dentro um pouco durante um tempo. Enfim, eu coloquei só umas folhas no meu prato e sentei. Já tinha 2 das meninas sentadas naquela mesa, e assim como eu, elas também não tinham mais nem reação. Acho que nenhuma de nós conseguia mais falar a partir dali. Quando a última moça sentou na mesa, a coisa mais macabra que podia ter acontecido aconteceu. Todos eles se levantaram, e um senhor de mais idade que estava sentado na primeira mesa depois da nossa, começou a fazer uma oração em voz alta. Eu já peço perdão porque eu não consigo falar sobre essa oração.
e nem iria falar se conseguisse, de tão constrangida que eu tinha ficado. Foi só naquela hora que a ficha caiu. Embora ele não tinha falado nenhum nome no meio, ele também não tinha falado de Deus, nem de Jesus, nem de nada que eu conhecesse até ali. Vocês devem estar pensando agora que cada vez mais que essa história passa, a gente não tinha mais como reagir. E, gente, é verdade. Quando eu comecei a ouvir aquilo, eu senti uma ânsia, uma tremedeira nas mãos, nas pernas, um calor no meu peito. Eu só conseguia pensar em Deus. Eu só perguntava para ele: meu Deus, como é que eu posso sair daqui? Deus me ajuda, meu Jesus me socorra, eu te prometo a minha vida toda. Aquela hora eu nem pensava mais no que eu falava, sabe? Parecia que tudo o que eu conseguia fazer eram todas as súplicas que vinham na minha cabeça, por mais doidas que fossem naquela hora. Eu só ia falando com Deus, orando e pedindo socorro. Nessa hora, eu acho que nenhuma de nós conseguia mais se mexer. Quando finalmente eu consegui me concentrar e olhar para eles direito lá na frente, tava todo mundo de olho fechado enquanto o velho falava alto, aquela oração macabra. Mas então, ele simplesmente acabou e todo mundo sentou. Continuaram a comer como se não tivesse feito nada e tava tudo certo, todo mundo em silêncio. As meninas do meu lado nem tocaram no prato. Eu acho que elas tiveram o mesmo pensamento que eu, esperar que eles terminassem e ir direto pro quarto. E foi o que a gente fez. Quando chegamos no quarto, foi como da primeira vez. Ninguém veio atrás de nós, ninguém falou com a gente, ninguém olhou pra gente, como se a gente simplesmente não existisse pra eles. Tinha uma das meninas que estava ali que não conseguia mais disfarçar. Ela tremia o tempo todo e chorava baixinho, fungava o nariz, limpava o nariz na manga. Eu não sei se isso deixava a gente ainda mais nervoso ou não, sabe? O fato é que talvez ninguém conseguia pensar em mais nada, a gente só conseguia sentir pânico. Mas depois de alguns segundos alguma coisa tinha mudado. Foi muito estranho. Eu acredito que ali só pode ter sido o Espírito Santo entrando em mim. Eu comecei a reagir sem pensar. Foi uma coisa muito estranha. Eu simplesmente comecei a falar com elas. A primeira coisa que eu perguntei foi para a menina do meu lado por que ela também era abençoada. Depois disso para a segunda, para a terceira e para todas elas. A única que não respondeu foi aquela que chorava sem parar. Mas não podia ser outra coisa também, porque eu e todas as outras 4 que tínhamos respondido, todas éramos abençoadas porque tivemos um tipo de acidente e nesse acidente sempre tinha morrido alguém querido para nós. Se a última menina não fosse assim também, ela teria falado. Então, o que estava acontecendo ali? Muitos pensamentos começaram a vir na minha cabeça como se eu não estivesse sentindo nada, apenas vendo uma televisão e fosse vendo as coisas se encaixando, outras deduzindo e assim foi por diante. Eu prefiro não falar muito das coisas que eu pensei ali e falei para elas. Eu só não acho que eu consigo repetir aquilo tudo, nem que eu esteja escrevendo. Então eu vou deixar que vocês imaginem a maior parte dessa conversa. Se eu tivesse que escrever os meus pensamentos e as coisas que falei para elas e elas concordaram, eu acho que eu não teria coragem de enviar esse relato na verdade, então me desculpem. Eu nunca amaldiçoei tanto meu celular como naquela hora. Como normalmente eu me sentia diferente dos jovens, eu nunca fui dessas moças viciadas em celular, e pelo jeito nenhuma das outras aqui também, porque ninguém tinha reclamado que estava sem telefone desde ontem. Eu mesma só tinha tido contato com o celular por causa do alarme dos meus remédios, mas pela primeira vez ali eu precisava de sinal e não tinha. Mas isso agora já não importava. Eu tinha dito que ia sair de lá agora mesmo e já estava levantando. Foi por isso que eu disse que só pode ter sido o Espírito Santo entrando em mim, porque não tinha mais nenhuma sensação. Parece que foi só um instinto de sobrevivência, uma adrenalina, uma intuição, e então eu levantei, peguei os meus remédios, coloquei a minha bolsa nas costas e falei que estava indo embora. Simples assim, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Quando elas viram que eu estava falando sério e eu estava saindo, elas ficaram chocadas, dizendo como eu ia fazer. Devia estar todo mundo de olho em nós, não ia ter como fugir, muito menos ir longe. Além de tudo, como é que a gente ia fazer para fugir dali? Simplesmente se embrenhar no mato ou sair pela estrada pedindo carona? Gente, eu não estava nem aí. Eu não pensava mais. Eu simplesmente estava agindo por impulso conforme eu sentia que devia. E eu falei isso para elas. Falei que acima de tudo eu confiava em Deus e que eu só ia morrer se Ele permitisse. Enquanto eu sentisse que eu devia correr, eu ia correr e ponto. Falei para elas pegarem as coisas e que a gente deveria sair agora. Disse que se elas não fossem comigo agora, a gente sabia que a gente não ia nunca mais. Então se fosse para morrer, era melhor morrer correndo do que simplesmente ser morta. Afinal, era isso que a gente achou que ia acontecer. Mas a menina que estava chorando continuava ali do mesmo jeito.
agachada no chão, encostada no pé do beliche, cobrindo o rosto com a mão e fungando sem parar. Quando eu vi aquilo, eu não sabia se eu sentia raiva ou pena dela. Me deu vontade de pegar ela no colo e sair correndo, mas ela era muito maior que eu. Eu não podia fazer nada. Ficar ali por pena dela, talvez vocês vão me julgar, mas tudo bem. Até hoje eu me julgo um pouco também, e choro várias vezes por causa disso. Mas eu fiz uma escolha e ela fez outra. E era tudo que eu podia fazer naquele momento. Naquela hora, eu resolvi escolher confiar em Deus acima de tudo e ponto. Falei mais de uma vez, convidei, pedi, quase gritei com ela, mas ela só chacoalhava a cabeça até que ela disse que ela não ia. E eu juro que eu não acreditei. A gente já tinha concordado que todo mundo achava que a gente ia virar um sacrifício ou coisa pior. E ainda assim ela preferia não arriscar correr dali? Eu nunca entendi nem como isso passa pela cabeça de alguém. Então eu simplesmente parei de insistir nisso. Quando eu virei as costas e abri a porta do rancho, simplesmente não tinha ninguém ali, como esperado, exatamente como tinha sido de manhã. Do lado esquerdo do rancho ficava o galpão e o resto das coisas, assim como a saída da propriedade, que era um pouco mais para trás, bem depois do galpão. Para a direita tinha um pasto, uma estradinha que cortava o pasto e começava uma plantação de pinos. Eu não pensei duas vezes. Eu virei para a direita, cruzei o pastinho que tinha ali, entrei no meio dos pinos e segui reto até que eu não conseguisse mais ver o rancho lá atrás. Infelizmente, quando eu olhei para trás, eu vi que apenas duas daquelas meninas vieram atrás de mim. Isso me deu uma tristeza tão grande e uma vontade de chorar que eu quase caí no chão ali mesmo. Acho que se eu tivesse feito isso, eu tinha esmorecido e ficado por ali. Mas graças a Deus, uma das meninas me segurou e falou para que eu não olhasse mais para trás, que a nossa parte a gente tinha feito. Foi então que eu engoli o choro e continuei andando, meio que aos trancos e barrancos, uns chorinhos, uns soluços, umas fungadas, e uma vez ou outra eu me encostava em um daqueles pinos para recuperar o ar. Mas eu sabia que se tivesse parado ali um pouco mais de tempo e elas tivessem contado que a gente não estava mais ali ou eles tivessem percebido, a gente já estava perdida. Eu não sei por quanto tempo a gente continuou andando ali. Eu segui na frente, pulando cerca e continuando no meio dos pinos, sempre reto. Sei que a gente caminhou assim por um bom tempo e depois de ter pulado talvez umas 15 ou 20 cercas, a gente deu de cara com uma estradinha de terra. A primeira coisa que eu ia fazer era pular essa cerca e ir pela rua quando a minha mão congelou na cerca. Mais uma vez, aquela rapidez no meu pensamento que não era minha, veio e falou na minha cabeça que era melhor eu ir seguindo a estrada por dentro da cerca até que encontrasse um lugar e que visse gente diferente para poder pedir socorro. Vocês podem até pensar que realmente não precisava uma voz na nossa cabeça dizendo para fazer algo tão simples assim. Mas na hora, quando você está com aquele pânico todo, você simplesmente não consegue pensar muitas vezes racionalmente, como a gente olhando de fora hoje. Então acredite, aquilo realmente foi uma voz falando na minha cabeça, na forma de uma intuição que até hoje eu não consegui entender. Mais pra frente vocês vão entender do que eu tô falando. Mais uma vez dito e feito, e graças a Deus que foi assim. Gente, nós não andamos nem 5 minutos ali e vimos uma caminhonete passar voando pela estrada. Como a gente estava vários metros atrás da cerca e eram apenas plantações de pinos de um lado e soja do outro lado da rua, tinha um grande silêncio e por causa desse silêncio nós conseguimos ouvir o barulho da caminhonete vindo ainda longe. No meio daquele desespero e apavoro, a única coisa que dava para se fazer era se jogar no chão e rezar, continuar rezando e rezar mais um pouco ainda. Foi então que eles passaram voando, e mesmo assim, por um tempo, a gente não teve coragem de levantar. Uma segurando a mão da outra e a gente não conseguia dizer quem tremia mais. E então aconteceu de novo. Se não era o Espírito Santo dentro de mim, me segurando e me acalmando, eu não sei o que era isso. Porque por algum motivo, a gente ficou ali tremendo juntas, deitadas no meio da roça, e antes que a gente pudesse levantar, passou mais um carro. A gente não conseguia ver por causa do terreno que a gente tinha deitado, mas dava para ver o barulho que era muito mais devagar do que o outro. E ali a gente ficou deitadas por mais um tempo depois dele sumir. Depois de alguns minutos, a mesma sensação que agora eu só deixava fluir, me levantou e me pôs para andar de novo. E andamos. Quando eu peguei meu telefone na bolsa para ver se já tinha chegado em um lugar que tinha sinal, eu vi que já eram quase 5:30 da tarde, mas continuava sem sinal ainda. Eu nunca odiei tanto a tecnologia como naquele dia. Aquele maldito dia. A gente caminhou por mais um pouco e já era quase boca da noite de novo, quando eu senti meu telefone vibrar. O meu coração tremeu ali. Eu tinha encontrado área, só podia ser isso. E batata. A primeira coisa que eu fiz foi começar a escrever uma mensagem pro meu pai.
mas por conta da sensação que eu tive, mais uma vez eu apaguei. E na mesma hora eu mandei mensagem para um casal de amigos, daqueles casais que nos reuníamos para jantar no final de semana. A primeira coisa na mensagem foi a localização. E ali eu agradeci a Deus e pedi desculpa por ter amaldiçoado a tecnologia minutos atrás. Como Deus foi bom naquele momento, porque por um milagre tinha ainda mais de 50% da bateria. Quando eles receberam a mensagem, ele só mandou um ponto de interrogação, como se estivesse perguntando o que eu queria. Mas Henrique, eu não conseguia digitar. Eu estava deitada na terra, anoitecendo, tremendo, toda suada, com o nariz escorrendo, segurando o choro. Eu lembro de ter digitado umas letras e enviado. Não era palavra nenhuma, só letras. E graças a Deus eles me conhecem. Sabia que eu não era de beber e fazer essas coisas, e na mesma hora me ligaram. Gente, eu também não conseguia falar. Eu precisei esperar mais de 1 minuto até que parasse de chorar e tremer, enquanto eu escutava eles já gritando do outro lado da linha preocupados comigo. Quando finalmente eu consegui falar, eu respirei fundo e pedi calma, para eles só escutar enquanto eu falava porque eu não podia repetir, e falei no tom mais baixo que eu pude, quase cochichando. Eu falei que eu precisava de ajuda urgente, que ele precisava vir me buscar sem avisar ninguém da minha família, porque eu tinha medo do que o meu pai fosse fazer, e por isso também não era para avisar a polícia ainda. Falei que eu estava bem agora, mas que ele precisava vir rápido, que tinha mais 2 amigas junto comigo e que a gente estava deitado no meio de uma plantação fugindo de uns rapazes. Enquanto eu falava, eu já ouvia a barulheira deles se vestindo ou pegando alguma coisa e já entrando no carro. Ouvi a porta do carro bater e ele dizendo quase sem ar que o GPS marcava mais de 60 quilômetros até onde ele estava, que era para eu continuar deitada no chão. Quando ele chegasse ali do lado aonde o GPS marcava, se não tivesse mais nenhum outro carro na rua, ele iria parar e me ligar. Se tivesse outro carro, ele ia tocar até ficar sozinho na estrada, fazer o retorno e enfim parar ali. Quando ele ligasse, era para eu levantar e olhar para a estrada, que de onde o GPS do carro marcava, eu iria conseguir ver a luz do carro. Mas que isso ia demorar pelo menos 1 hora, porque eram estradas de interior que era para eu aguentar firme. Ele falando alto, quase gritando e ela aos prantos, chorando do lado dele, mandando ele perguntar alguma coisa que eu não entendi o que era. Foram as últimas coisas que eu escutei quando eu desliguei o telefone. Quase 2 horas a gente passou ali deitada na terra, chorando, abraçadas e rezando, até que aquela sensação me invadiu de novo e eu sabia que tinha algo mais vindo. Henrique, eu juro, até hoje eu não sei explicar como foi aquilo. O que eu senti, eu ainda não consegui digerir, mas eu senti o meu peito esquentar e eu senti a voz do meu lado como se fosse a da menina que estava deitada comigo. Ela disse que pronto, que tinha dado tudo certo e que eu nunca perdesse a fé, porque desde que eu tivesse fé, ela ia estar comigo para sempre, não importa o que acontecesse e onde eu estivesse. E então a voz sumiu. Eu ouvi essa voz dentro da minha cabeça de uma forma como se ela estivesse falando do meu lado. Foi a coisa mais incrível que já aconteceu em toda a minha vida. E antes que eu pudesse olhar para o lado, o meu celular vibrou de novo. Era o casal dizendo baixinho que eu podia levantar. Quando eu ergui a cabeça, eu vi o carro parado de luz acesa, mas eu não respondi. Então ele perguntou se eu estava ouvindo, e eu só disse que sim. Então ele falou que iria piscar o farol, e de fato piscou o farol do carro. A gente correu tão rápido, que nem criança, que eu imagino que a cena que ele viu de dentro do carro deve ter sido até engraçada. Quando a gente pulou a cerca da plantação, eu cheguei até a cair no chão. A minha amiga que tinha vindo junto com ele me abraçou e chorava que nem uma criança que tinha perdido a mãe. Eu não tenho nem como descrever isso. E a gente foi embora dali daquele jeito, chorando e sem conseguir falar. Eles perguntaram no meio do caminho se a gente queria ir para a polícia primeiro, mas eu disse que não. E quando vi, ele tinha trazido nós 3 para a casa dele, ao invés da casa dos meus pais. Quando chegamos, nós nem saímos de dentro do carro. Nós ficamos ali por horas enquanto eu contava a história desde o começo daquela quinta-feira e todo o resto até então. Nenhuma vez eles abriram a boca para opinar ou perguntar alguma coisa. Eu só escutava minha amiga chorando e limpando o nariz vez ou outra, enquanto as 2 meninas do meu lado não tinham parado de chorar 1 minuto sequer desde que a gente saiu de lá. E honestamente, eu não sei nem mesmo como eu consegui me conter assim e ter essa reação. Esse casal de amigos deixou a gente passar a Páscoa até o final do dia com eles. Cancelaram o almoço com os pais dela para ficarem com a gente ali. Tudo para que eu não voltasse para casa antes do dia e meu pai perguntasse o porquê. Porque eu tenho certeza que assim que visse eles ali,
Eu ia me acabar de tanto chorar, e quando meu pai visse o meu estado e soubesse de tudo, com certeza ele ia atrás do meu amigo e ia fazer uma besteira. Então me julguem, eu entendo vocês e não me importo, porque como falei, até hoje eu ainda choro por causa disso. Eu mesma me julgo. Me julgo por ter deixado aquelas meninas para trás e ter fugido. Assim como me julgo muito também por não ter denunciado isso, por medo de que meu pai fizesse uma besteira e eles acabassem vindo também atrás de toda a minha família. Infelizmente, o medo toma conta de mim até hoje por causa disso. No final, o casal que resgatou a gente e as duas meninas, todos tiveram essa mesma opinião porque no final das contas a gente não sabia com quem estava lidando de verdade. Somente após alguns anos, depois de eu fuçar muito e estudar sobre algumas coisas assim, é que entendi que aquilo era mesmo uma missa negra, ou pelo menos foi assim que chamaram quando eu finalmente encontrei sobre o assunto. A única coisa que eu não contei para ninguém foi a voz que eu ouvi, porque sei o que a maioria das pessoas pensa sobre essas coisas. E eu não queria explicar mais nada, nem argumentar, nem ouvir opiniões de todo mundo sobre isso. Eu apenas guardei para mim. E quando por conselho desse casal eu fui conhecer a igreja que eles frequentam, gostei tanto e me aproximei ainda mais de Deus e de Jesus, assim como tenho certeza de que foram eles que me salvaram. Depois disso, procuramos as 3 outras meninas nas redes sociais, mas nunca achamos nada sobre elas. Talvez porque, infelizmente, a gente tinha tido pouco tempo para trocar informações e detalhes da vida de cada um. Até porque, quem pensa sobre essas coisas quando acaba de conhecer alguém? Infelizmente, nunca achamos nada sobre elas e eu também nunca mais vi as outras 2 depois disso. Eu também não voltei para a faculdade por medo de dar de cara com ele e decidi trabalhar com o meu pai também para que a partir de hoje eu pudesse evitar sair de casa. Afinal, eu não sei se vocês iam conseguir entender o medo que eu fiquei de encontrar essas pessoas na rua. Enfim, amigos, me desculpem todos vocês pelo tamanho dessa história, porque eu sei que foi longa e cansativa, mas eu precisava contar essa história para alguém e tirar isso do meu coração. Que a luz do Senhor Jesus abençoe a todos vocês.